Ok. Boa noite, então, a todas e todos. Eu pedi ao Saulo para ele poder falar um pouco sobre o evento que eles organizaram lá em Mariana. Teve a participação aqui também do Lucas. E trouxesse aí as impressões, como eles foram falar sobre a questão da diversidade, vários aspectos, na Semana da Diversidade lá em Mariana. Thaís também participou, né? Enfim, para falar um pouco sobre como é que foi a recepção, quais foram as discussões, e só para dar notícia, a gente está elaborando a ADI com base nas discussões que a gente teve aí na última reunião, ainda estamos em processo de elaboração da peça. Assim que ela estiver pronta, eu vou trazer aqui para a gente debater. Mas então, vamos lá. Saulo, e também a Thaís e o Lucas. Bom, boa noite, pessoal. Eu estou vendo aqui que a minha internet, para variar, está um pouco ruim. Qualquer coisa eu peço para vocês me avisarem, se pararem de me ouvir, de me ver. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar algumas coisas, mostrar a apresentação que eu e o Lucas elaboramos para a nossa apresentação. Lucas, se você quiser falar qualquer coisa, me interromper, tá? Porque como eu vou compartilhar a tela, talvez eu não veja aqui, mas você fica à vontade aí. Bom, queria explicar um pouco de como que aconteceu a escola para estar levando essa temática. Há pouco tempo, eu me tornei membro efetivo da Academia Marianense de Letras aqui de Mariana, e o pessoal tem muito contato na Secretaria de Educação e na parte de educação da cidade de Mariana. O professor Alexandre sempre é chamado para esses eventos nas escolas, né? Nós tivemos a oportunidade de ir algumas vezes, mas dessa vez eu procurei a diretora, né? Falei desse projeto que a gente já vinha desenvolvendo, né? E tive uma completa abertura dela. Ela pediu para que fosse uma semana inteira de eventos. Então, dessa forma, nós conseguimos explorar aí diversos aspectos da diversidade, né? Diversos aspectos do que nós, inclusive, estudamos no programa de mestrado em Direito da UFOP. Então, essa abertura foi muito interessante para a gente poder montar uma programação, chamar o pessoal do mestrado, o pessoal que estuda os assuntos, e foi de um retorno muito interessante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para, em primeiro momento, mostrar alguns locais que divulgaram o evento, né? Que o evento foi massivamente divulgado através das mídias. Já estou vendo aqui o meu computador travando, mas vamos lá. Só um minutinho. Aí, pessoal, vocês ainda me escutam? Porque aqui para mim tá tudo bugando. Aí, vocês estão vendo a tela? Uhum. Aí, olha só, eu vou mandar aqui no chat para vocês essas matérias. Foi divulgado na Itatiaia, na TV UFOP, também entrevistou a diretora da escola, que falou um pouco sobre o projeto. Também dei uma entrevista também saiu no jornal Panfletos, e ontem eu dei uma entrevista para o jornal O Espeto, jornais daqui de Mariana mesmo. Achei isso bem interessante, essa questão deles quererem publicizar o evento. Eu vou mandar para vocês aqui no chat, para vocês poderem ver essas reportagens. Essa da Itatiaia, inclusive, o professor Alexandre deu o relato dele também. E, bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar minha tela de novo, para vocês verem a programação que a gente elaborou para essa Semana da Diversidade. Vocês veem a tela? Tá abrindo. Abriu. Abrindo? Certo. Então, foi uma semana inteira de eventos, né? Está acontecendo ainda. Hoje foi o penúltimo evento, amanhã é o encerramento, do dia 3 ao dia 7 de junho. E teve palestras e oficinas. No primeiro dia, nós falamos aí
de feminismo, tivemos a participação da Jéssica e da Larissa, foi extremamente interessante o que elas fizeram. A Jéssica, inclusive, foi orientando do professor Alexandre, a Larissa atualmente é aluna do PPGD, orientanda da Natália Lisboa, e também teve oficinas com o projeto de extensão da UFOP, a Ouvidoria Feminina, que foi muito interessante. Eles elaboraram uma oficina pedagógica muito bacana, e nós ficamos lá de 1 da tarde até quase 5, né, realizando essas atividades todos os dias. No segundo dia aconteceu a minha palestra com o Lucas, que a gente vai falar um pouco mais dela, né? Foi uma palestra muito interessante, porque com essa abertura que a escola deu, nós passamos assim por diversos temas, por diversas questões que envolvem a comunidade LGBT, que muitas vezes existe muita dificuldade de levar esse assunto às escolas, né? Isso de fato é uma realidade. E também houve uma oficina com um coletivo aqui de Mariana, o coletivo Mães da Resistência, que foi uma roda de conversa, em que mães de pessoas LGBT deram seu depoimento, falaram um pouco das suas experiências, uma mãe de uma mulher lésbica e uma mãe de um homem trans. Foi muito interessante. Ontem nós tivemos a Dica e a Ida Anacleto contando algumas histórias sobre a desigualdade racial no Brasil. Foi muito forte esse evento também. Hoje nós tivemos uma palestra com a professora Iara, nossa professora aqui do programa de mestrado, também tivemos oficinas com o projeto de extensão da UFOP e o DPD. Hoje, assim, foi sensacional o retorno que a gente teve dos alunos. Essa é uma escola que conta com quase 30 alunos com deficiência. Ainda existe muitas dificuldades da escola lidar com esses alunos, tanto é que estão bastante interessados em chamar a professora Iara, o DPD, para continuar com esse assunto na escola, né, fazer, de repente, uma capacitação dos professores. Essa escola, inclusive, é muito diversa, tem 10 alunos venezuelanos na escola, que não são falantes da língua portuguesa, ainda estão aprendendo. Então, assim, muito, muito interessante. A gente teve uma aluna de cerca... O evento aconteceu para alunos de 7 a 14 anos. As palestras mais para de 10 a 14. E nessa palestra da professora Iara específico, depois teve o que ela falou para a professora Yara conseguiu emocionar todos nós que ouvimos. Foi muito bonito. E amanhã o encerramento, que vai acontecer na sede da Academia Marianense de Letras, a Casa de Cultura aqui de Mariana, que vai contar com uma palestra do presidente da Casa de Cultura, o professor Benedito Donadon, e também com o Adrian, que é aluno do PPGD UFOP. E também haverá uma visitação à Casa de Cultura, às exposições de artes que tem lá. Então, essa foi a programação. E aí, Lucas, eu vou começar a falar um pouco aqui da nossa apresentação, que assim foi bem interessante, foi muito enriquecedor para a gente, né, Lucas? Ter essa experiência, poder dialogar sobre isso com os alunos, você percebia ali alunos se sentindo pertencidos, participando, tentando entender, e aí eu vou mostrar um pouco para vocês do que a gente falou. Esse primeiro slide aqui era mais para introduzir um pouco da proposta do evento, falar de igualdade na diversidade. Depois nós começamos a explicar o que é a LGBTfobia. Essa parte, inclusive, foi o Lucas que apresentou. Se você quiser falar alguma coisa, Lucas, dessa parte da sua apresentação. Eu não estou conseguindo ver a tela. Alguém levantou a mão? Boa noite aí de novo, gente. Foi muito interessante, primeiro porque no primeiro dia as turmas eram alunos um pouco mais velhos, eles eram todos adolescentes. Ali eu creio que tinha crianças também no segundo dia. E aí, logo de cara, eu perguntando sobre LGBTfobia, eles já participaram e explicaram o que poderia ser LGBTfobia, achei muito interessante. Eu expliquei o âmbito que se dá, né, como violência verbal, física, psicológica e institucional.
Chamei participação deles novamente, eles participaram levantando a mão. Achei interessante também ter uma galerinha que estava no fundão, estava rindo e interagindo, mas a professora incomodada, mas eu percebia que eles estavam respondendo as questões que a gente estava levantando ali. E aí, pode passar o próximo slide, Sim. amigo. Eu trouxe a história do Tibira para fazer esse reconhecimento de memória de LGBTfobia no Brasil. Um dos primeiros casos de LGBTfobia que se tem no Brasil, documentado, entre 1613 e 1614, em São Luís do Maranhão, onde o Tibira foi assassinado pela colônia francesa através de um canhão. E aí eu trouxe isso, falei sobre a memória, a importância de se lembrar sobre Tibira e a valorização do respeito à diversidade e a não imposição de maneiras e corpos. Essa imagem aí da praça em São Luís do Maranhão, onde tem uma estátua de Tibira. Pode passar o próximo slide. E aí eu trouxe um pouco da história de resistência do movimento LGBT no processo de ditadura no Brasil. E aí falei sobre o Grupo Somos, o Jornal Lampião. O Grupo Somos, aí eu escolhi essa imagem principalmente para trazer uma visibilidade às mulheres lésbicas que lideraram a marcha. Então aí está escrito a baixa violência policial, somos um grupo de afirmação homossexual. Falei também sobre o Jornal Lampião, coloquei algumas capas que destacava, você consegue dar um zoom aí? Consigo. Brasil campeão de travestis, a matança dos homossexuais, a discussão sobre qual é o papel da negritude no Brasil, e também utilizei o boneco de gênero para poder falar sobre identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero. E aí os alunos ficaram fazendo caretas, às vezes eles entendiam, às vezes eles não entendiam. E aí, quando o Saulo passou para exemplificar isso com pessoas famosas, celebridades e pessoas relevantes para o movimento LGBT, eles foram associando muito melhor, principalmente a questão de expressão de gênero. Foi bastante Sim. interessante. Os professores vieram conversar com a gente depois. Você vai dar seguimento, Saulo? Vou sim. Você quer continuar falando? Pode continuar. Não, pode passar. Nesse momento aqui de ser uma pessoa LGBT, a gente ressaltou também que ser uma pessoa LGBT não é uma escolha, que existem pessoas muito mal intencionadas que falariam que o fato da gente estar lá falando sobre esse assunto transformariam os alunos em pessoas LGBT. E aí nós fazíamos esse jogo de perguntar a eles, né? Vocês acham que a gente está falando aqui desse assunto vai transformar vocês em uma pessoa LGBT? E eles responderam não. E aí a gente foi dialogando, né? Dialogar, fazer esse tipo de evento com criança é sempre um desafio para a gente, acadêmico, né? Porque a gente tem que adaptar a linguagem. Né? Então, isso foi uma preocupação tanto minha quanto do Lucas. Né? E aqui nesse momento nós explicamos todas as siglas, pedimos a participação deles para falar o que é a sigla L, o que é a sigla G. Né? Então tivemos umas participações, às vezes davam uma risada ou outra, mas eu ia ali e cortava. Aí eu falei, por exemplo, tá vendo? É só falar a palavra que nós já ouvimos na sala algumas risadas. E aí eles foram cada vez mais prendendo a atenção. Aqui o Lucas, né, levando a ideologia de gênero para as escolas, tem uma foto ótima sobre. E do momento que ele estava apresentando, né, isso aqui pode ser muito confuso, é confuso até para a gente entender, mas depois trazendo algumas personalidades, falando de cada uma delas, né, acho que isso ficou bem claro. A gente trouxe aqui mulheres trans, trouxemos também a Pablo Vittar para falar da arte drag como uma arte LGBT. Nós trouxemos aqui o João Neri, o Tommy Gretchen não queria trazer ele, mas teve que ser, e o Guilherme Calixto Vicente, que é um pesquisador não binário. Nesse momento nós passamos um vídeo muito forte do João Neri também, falando do relato dele como primeiro transexual a fazer as cirurgias. Enfim, aqui nós passamos a falar de alguns direitos, também falamos de família,
falamos até um pouco sobre a possibilidade da adoção, sobre a reprodução assistida, e aqui a gente passou a apresentar alguns dados, né, trabalhando um pouco mais esse lado da comoção, da violência que se tem contra pessoas LGBT, ressaltando que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT e que todos nós temos uma responsabilidade diante desse cenário. Então, já deixamos a pergunta aqui para eles responderem, participarem ao fim, qual o nosso papel nesse cenário. Então, aqui alguns dados da ANTRA, o último dossiê da ANTRA de 2022. Ressaltamos que 99% da população LGBT não se sente segura no Brasil, falando que isso vai da falta de espaços públicos para essas pessoas, até o medo da violência. Aqui, essa imagem é do dossiê da ANTRA, né, falando um pouco desses métodos utilizados nos assassinatos que foram relatados pela ANTRA, né, que é uma violência específica, é uma violência muito forte, né? A gente pode ver a partir disso. As mortes foram dadas através de uma violência muito brutal, né? Que é direcionada aos corpos das pessoas trans. Então, tentamos ressaltar isso também. Aqui nós já finalizamos, deu mais ou menos 1h e 45 minutos de apresentação, né? E os alunos foram para o intervalo, depois voltaram para as oficinas, né? Aí aqui nós temos algumas fotos do evento, compartilhar com vocês rapidinho. Esse aqui foi o primeiro dia, com o pessoal da Ouvidoria Feminina, a Jéssica e a Larissa fazendo a palestra no primeiro dia. Nós tivemos também a participação de alguns acadêmicos lá da Academia de Letras, que apoiaram muito o evento, tanto essa parte com a mídia também, a parte de divulgação. Bem interessante envolver eles nesse projeto, né, a apresentação da Ouvidoria Feminina, as dinâmicas, né, aqui já é o dia da minha apresentação com o Lucas, aí o Lucas explicando, né, o boneco, através do boneco de gênero, um pouco mais da nossa apresentação, aqui a roda de conversa com o coletivo Mães da Resistência. Foi bem legal, as meninas do projeto PIDIC, né, as orientandas do professor Alexandre também estiveram lá, falaram um pouco do projeto, marcaram de voltar, né, porque essa escola tem dado muita abertura para a gente tem que aproveitar isso. Enfim, aqui foi no dia sobre as histórias, sobre desigualdade racial no Brasil, foi muito forte também. Aqui a Dica fazendo a sua apresentação. A Ida também, que é uma militante aqui da cidade de Mariana, uma política, né, já foi vereadora, hoje exerce diversas atividades aí, é do coletivo, esqueci o nome do coletivo, mas também é uma pessoa que tem uma grande trajetória de militância aqui em Mariana, ela é muito importante para a cidade, né, enfim. Aqui algumas fotos de hoje, né? Foi bem interessante também, como eu falei para vocês, a professora Yara sensacional para conseguir se comunicar com os alunos, como já tinha esse público de pessoas deficientes na escola, houve, assim, muita adesão dos professores, né? Foi interessante para os professores, para os alunos, e eu espero aí que continue, eu aqui introduzindo a Yara, e aqui um pouco da apresentação dela, como eu venho ressaltando, foi muito forte, foi muito bonito. E então, até então, é isso. Está sendo uma experiência assim, extremamente enriquecedora. Eu sinto que a gente... eu acho que o Lucas também percebeu essa questão do pertencimento, né, da gente levar esses assuntos e, de fato, conseguir com que a gente comece a construir uma cultura de respeito à diversidade. Eu acho que a educação, às vezes, é muito mais eficaz que o próprio direito para isso, né? A gente vê isso claramente, e a experiência com esse projeto tem sido, assim, enriquecedora. É muito bom ter essa abertura para falar do assunto primeiro, e depois ver esse retorno, ver que a gente consegue alcançar alguns alunos, ver alunos LGBT ali participando, alguns até com o olho brilhando, não foi, Lucas? Assim, foi sensacional, sensacional.
E aí era isso que eu queria apresentar para vocês. Já estamos sendo chamados, já temos 2 escolas querendo fazer novamente, então já deixo o convite para vocês, quiserem participar com a gente, né? Temos a abertura com a Casa de Cultura, que tem esses contatos, né? Contatos de escola, que a gente possa, todos nós, participar disso também, que é bastante enriquecedor. Beleza, obrigado, Saulo. Lucas, eu quis trazer aqui porque a gente, no grupo de pesquisa, a gente sempre fala muito sobre, a gente estuda muita coisa, a gente discute muita coisa, mas às vezes a gente não vê uma forma de levar isso para além dos muros virtuais aqui, né, da academia. Eu acho que experiências como essa são fundamentais para a gente poder criar uma cultura de respeito à diversidade, de convivência com a diversidade. Então, o pessoal ter tido a oportunidade ali de falar com pessoas que são do movimento negro, pessoas LGBT, a Yara, que não é uma pessoa com deficiência, mas que tem uma experiência, um trabalho super legal com pessoas com deficiência, acho que é fundamental. Eu acredito muito numa pesquisa, numa metodologia de pesquisa que seja uma pesquisa que seja pesquisação, né, como diz o Michel Thiolan, a ideia de que a gente tem que produzir conhecimento, mas esse conhecimento não pode ser só um conhecimento para a gente aqui. Por isso, inclusive, que durante esse ano eu tenho incentivado que a gente faça essas ações, como eu tenho feito aí com o Rodrigo, e tem pegado as sugestões de todo mundo aqui para as ações que a gente tem feito no STF, agora no TJ e tal, mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante a gente pensar em ações como essas, de levar para escolas. A gente, já há um bom tempo, faz em Ouro Preto um evento parecido com o Colégio Arquidiocesano. Acho que do último, inclusive, o Saulo teve, né, no evento. Já há um bom tempo que a gente faz isso. Eu acho ótimo que estejamos ampliando também para Mariana. Espero que fique agora como algo contínuo, né, a gente possa continuar a fazer aí. Bom, vamos lá, deixo agora os comentários de vocês. Camila. Boa noite a todos. Eu queria só questionar o Saulo a respeito da aderência, né, dos ouvintes. Foi aberto um espaço para os adolescentes e as crianças se manifestarem? Você observou que eles puderam falar suas dúvidas ou questionamentos de forma aberta? Eles ficaram mais tímidos? Como é que foi a reação do público? Seria interessante saber um pouco dessa experiência. Você quer falar, Lucas? Pode ficar à vontade. Principalmente os alunos que eram crianças, que se via assim, idade entre 10 e 11 anos, eles estavam bem mais participativos. A primeira pergunta que eu perguntei era se eles sabiam que era LGBTfobia. Um aluno de 10 anos respondeu: preconceito contra lésbica, bissex e trans. Aí já deu o engajamento ali e já se passou a discutir a partir daquilo. Só que os meninos mais velhos, assim, que principalmente precisavam estar ali, escutar isso, eu acho que a masculinidade frágil já fez eles perderem o interesse, assim, alguns foram demandando. Mas, assim, eu creio que 80% estavam lá presentes com a gente, sabe? E participando. Eles levantavam a mão, falavam as dúvidas, faziam cara feia se não tinham entendido. Eu acho que foi bem participativo, principalmente também na roda de conversa, com as mães da resistência falando sobre ter filhos LGBTs, ter uma criança trans. Houve muita curiosidade por parte deles. Legal. Camila. Teve mais alguns tipos de questionamento específico dessa faixa etária que você percebesse que fosse a maior curiosidade da turma, ou só comentários mesmo, sem algum tipo de pergunta, de algum questionamento específico? Eu acho que todas as questões que foram levadas pela gente sobre a participação dele. Então, a gente perguntava: você sabe o que é identidade de gênero? Aí eles falavam que não. Ou perguntavam o que é LGBTfobia como violência verbal. Aí eles citavam exemplos, entendeu?
Era muito mais uma incitação nossa para com eles, para eles não ficarem agitados e conseguirem ficar prestando atenção no que a gente estava falando, do que uma curiosidade deles levantarem a mão e fazer uma pergunta específica. Assim, Camila, eu percebi também uma timidez para participar, principalmente no momento de palestra, né? Que a gente até em um momento foi, até uma aluna que queria participar, deu o microfone, mas até mesmo em outras experiências eu já percebi que existe uma timidez, uma vergonha, né, de alunos nessa faixa etária participarem, pegarem o microfone, falarem, né? Então acaba que a gente, quando está fazendo essas ações, quando está lá na hora, a gente acaba jogando para eles, né, para que possam participar todos juntos. Por exemplo, eu iniciei perguntando, olha, fechem os olhos e me digam, vocês já viram, e me digam não, e levantem a mão quem já viu uma situação de discriminação e de preconceito contra pessoas LGBT. Né? Alguns levantaram as mãos, outros não, enfim. No nosso dia, até que teve poucas, né, era óbvio para a gente da masculinidade frágil de alguns alunos, enfim. Mas nos outros dias, por exemplo, cada um trabalhou de um jeito. A Jéssica e a Larissa, durante a palestra dela, elas fizeram uma dinâmica, uma espécie de corrida do privilégio, em que elas dividiram os meninos e as meninas, né? E aí os meninos iam sempre avançando para frente, né? Com perguntas como, por exemplo, quem ajuda a mãe em casa, né? Enfim, então cada um se organizou de um jeito. Mas essas perguntas, essas manifestações assim, eram um pouco tímidas. Muitas vezes os alunos iam depois, igual hoje com a Yara, que a gente teve uma criança lá dando um depoimento fortíssimo para ela esperou a palestra acabar para vir falar com a Yara. Né, durante as oficinas, que já era uma dinâmica, né, uma roda de conversa, parecia que eles se sentiam muito à vontade, mas nesse sentido, quando a gente vai dialogar com alunos do ensino básico, é bem perceptível a timidez para participar, falar no microfone, fazer perguntas, enfim. Porque o meu questionamento foi em relação a isso, porque eu acho que uma das formas de a gente superar esse preconceito e fazer com que a sociedade modifique é fazer esse diálogo cada vez mais precoce para que as pessoas não tenham timidez em discutir sobre isso, não tenham timidez em conversar sobre a diversidade. É uma forma de tornar algo que é comum, mais comum, né? Um senso comum, não comum para nós que estudamos, que sabemos que precisamos tratar desses assuntos, mas para o coletivo, para as crianças desde a infância saber que, ó, travesti é normal, o transgênero normal, e eu acho que essa timidez pode ser de fato implantada pela nossa cultura, sabe? Peraí, eu sei que eu devo tratar bem, eu sei que eu não devo discriminar, mas eu não quero falar sobre isso. Então, ter que fazer essas provocações, mais oficinas nesse aspecto, mais questões de palestra, vai fazer com que essas crianças tratem esses temas com naturalidade, como deve ser. Eu acho que é importante a gente trabalhar isso, eu achei muito interessante, e depois eu vou querer conversar mais sobre, para a gente até propor que na minha cidade, a gente não teve eventos desse sentido, nesse nível, nas nossas escolas, para que torne o comum o que é comum. Vamos conversar sobre isso, vamos tirar dúvidas, vamos questionar o que não entendemos, para que deixar caladinho porque eu estou com vergonha, porque eu não quero ser julgado, porque eu tenho interesse por esse tema. Então, assim, eu achei muito interessante, uma abordagem muito bacana. E me deixou curiosa para saber a reação dos adolescentes e das crianças diante disso, dessa provocação. Tatiana. Assim, durante as palestras, as conversas, vocês conseguiram perceber se era menos uma timidez e mais um receio, assim, de serem retalhados de alguma forma, às vezes pelos adultos que estavam ali presentes, ou pelos familiares que pudessem ficar sabendo da palestra, ou de alguma coisa que eles falassem ali durante a palestra? Porque às vezes a gente acha que é uma timidez, mas não é uma timidez de fato, assim, é um medo de chegar em casa, assim, e sofrer uma retaliação. Não que às vezes ela entenda de fato que é uma retaliação pelo o termo, mas ela sabe o que é por sentir, né? Vocês conseguiram notar algo assim? Lucas.
Não, eu percebia que, assim, de início, eles chegaram, olharam o tema, assim, no slide, e ficaram assim, ai, vai ser sobre isso, vamos falar sobre respeito, vamos falar sobre bullying contra pessoas LGBTs, etc e tal. Só que à medida que a gente foi conversando, a gente percebia que tinha uma carga que não estava ali na escola, uma carga anterior, que eles trouxeram de casa, já de construção social, de incômodo neles. Só que, ele, por incrível que pareça, foram super abertos à medida que a linguagem chegava até eles, com a parte da história do Tibira, eles prestaram muita atenção, o Saulo explicando sobre pessoas LGBTs famosas, família no plural, onde ele exemplificou pessoas famosas, falando sobre reprodução assistida, eles tiveram esse vínculo quebrado, assim, que permitiram eles participarem, sabe? Esse vínculo anterior de carga social. Eu percebi pelo menos isso, assim. E os professores estavam monitorando eles e incentivando a participar. Percebi, assim, um comportamento de incentivo dos professores. É muito legal, porque aí a gente consegue também, às vezes, perceber se algum deles ali sofre uma violência, por expressar um gênero, uma identidade de gênero talvez diferente da do sexo, já, porque a gente começa a sofrer essas coisas bem na infância, às vezes, né? Então, é interessante saber se eles estão mais tímidos ou se eles estão mais numa situação de violência também, doméstica, ou na escola, ou ali pelo grupinho de amigos. Então, assim, não deu para perceber, assim, eu percebi mais um incômodo de trazer algo de fora da escola ali para dentro. Entre eles, não. A escola é bem diversa, você vê vários alunos, assim, LGBT, sabe? E também eles têm no quadro de professores LGBTs, a Natália, a diretora, conversou, falou que já teve uma professora trans na escola, algo assim. Saulo, você quer complementar alguma coisa? Não, Ale, eu acho que é isso mesmo. As minhas impressões são as mesmas do Lucas. Acho sim que no dia da nossa palestra houve esse receio, essas questões que vocês levantaram, e com as perguntas a gente estão falando sim. Acho que deu uma travada, Saulo, eu não consegui entender a última parte que você falou aí. Oi, agora tá melhor? Minha internet tá péssima aqui. Mas eu quis dizer que depois de vocês fazerem esse questionamento, né, a gente volta e repensa a partir disso, e acho que de fato é mais ou menos no sentido do que vocês estão trazendo para a gente. Beleza, o Fernando escreveu aqui sobre a questão conservadora e fundamentalista, né, que tem crescido no Brasil. Eu realmente sempre fico muito chocado quando eu vejo pessoas jovens aderindo a ideias de coisas que meu pai falaria, só que meu pai morreu já há 10 anos atrás, com 85 anos de idade, né, mas é uma coisa que eu conseguiria imaginar meu pai falando. Eu acho isso é algo que me surpreende muito como professor, ver às vezes alunos chegando no primeiro, segundo período de direito com ideias que assim, a geração, os meus colegas da minha geração de faculdade não tinham essas ideias babaquice e coisas do tipo, né? Acho que no final das contas é isso. Mas o nosso trabalho, eu acho que o nosso trabalho é a gente estudar, mas é a gente também divulgar, fazer esse trabalho de ir com crianças, adolescentes, e quando nada disso dá certo, a gente vai e faz uma ação
nos tribunais, enfim. A gente precisa atirar para todos os lados, pessoal, porque está tudo muito ruim. Eu estou vendo os projetos que estão caminhando no Congresso e é uma atrocidade atrás da outra. Mesma coisa nos estados, né, municípios. A gente tem que se armar aí e usar as ferramentas possíveis do direito, porque não está fácil, não, viu? Bom, eu acho que é isso. Não sei se mais alguém quer falar mais alguma coisa. Não? Vamos finalizar por aqui, e aí na próxima reunião eu quero ver se a gente já consegue falar sobre a ação, a petição aí. Ao longo aí dessas 2 próximas semanas, vamos ver se a gente finaliza essa petição e enfim, vamos debatê-la na próxima reunião nossa. Até lá, vamos debatendo lá pelo WhatsApp.